Irmãos, cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus aí? Meus irmãos, também estou feliz. Quero agradecer a Deus pela rica oportunidade. Louvar a Deus pelo pastor Mário. Deus abençoe aos obreiros. Ao meu pastor amigo, pastor Robson. Deus abençoe. Obrigado pelo convite. Abra sua Bíblia, meus irmãos. Gênesis capítulo 37. Versículo 1. Louvado seja Deus. Congrega ali na igreja Brasil para Cristo, como o pastor já disse. Exerço o ministério lá de evangelista. Também pregando a palavra do Senhor. O pastor Robson é um grande amigo. Já pregou lá também em São Vicente. É um pregador aqui, né? Da Baixada Santista. Tem uma palavra de Deus também. Por isso Deus abençoe. Quem achou diz amém. Louva a Deus também pela vida da missionária Bia, né? A missionária Bia também é uma amiga, uma pregadora da palavra de Deus. Deus tem usado ela tremendamente nessa terra, que Deus continue usando ela também, em nome de Jesus. Está escrito assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Amém? Tome seu assento, por favor. Meus irmãos, a história de José, todos nós já conhecemos. José era o filho da velhice de Jacó, e ele foi odiado pelos seus irmãos, por causa que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, e ele começou a ser odiado ainda mais quando conta o sonho para os seus irmãos. Todos nós conhecemos que ele foi vendido, que ele foi parar no Egito, virou governador e no final Deus cumpriu tudo aquilo que falou com ele através do sonho. Mas existem alguns detalhes aqui dentro desse texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que me chamou muito a atenção e que é de grande valia para a nossa vida espiritual. O capítulo 37 começa assim: Esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos de idade, apacentava os rebanhos com seus irmãos. O que vai me chamar a atenção aqui é que José, ele tinha 17 anos de idade, e a Bíblia diz que ele apacentava o rebanho com os seus irmãos. Alguém poderia dizer, mas 17 anos de idade não é muito novo para apacentar o rebanho no campo? 17 anos de idade não é muito novo para acompanhar os seus irmãos apacentando o rebanho de seu pai? Foi aí então que Deus colocou a primeira palavra aqui dentro do meu coração. Se alguém está perguntando, alguém está pensando, não é muito novo para apacentar o rebanho com 17 anos de idade? Ainda é de menor, ainda é um adolescente. Sabe o que Deus falou dentro do meu coração aqui? Sabe por quê? Tudo que nós fomos fazer na vida para ser bem sucedido, a gente tinha que começar quando é novo. A gente começa quando é adolescente. A gente começa quando é um jovem. O aprendizado, ele começa cedo. O aprendizado, ele começa ainda quando você é criança. O aprendizado, ele começa quando você é um jovem. O aprendizado começa quando você está conhecendo o mundo e as coisas desta terra. Então, para mim, não é cedo. Para mim, está na idade certa, já para aprender a ter responsabilidade nas coisas aqui desta terra. Por isso que eu digo que Deus falou comigo aqui, que o aprendizado, ele começa cedo.
E quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, nós aprendemos que o aprendizado sempre começava cedo na vida dos filhos de Israel. Já para começar, os filhos de Israel levavam seus filhos para a sinagoga para aprender a Torá, a lei de Deus, com 5 anos de idade. Todos nós sabemos que Timóteo, no capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, versículo 15, ali está escrito que Timóteo, ele aprendeu as Sagradas Escrituras desde a infância. Ou seja, Timóteo era filho de uma judia. E ele então aprende as Sagradas Escrituras na sua infância. É bem verdade também que Salomão, ao escrever Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, ele vai dizer: ensina a criança no caminho em que deve andar. É criança, ou seja, na infância. Por quê? Porque o aprendizado começa cedo. Ainda em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 7, o próprio Deus vai falar com Moisés. Moisés vai passar para o povo a instrução de Deus. E ele vai dizer: estas palavras vocês guardem nos seus corações. Ensina aos seus filhos pelo caminho, sentado em casa, ao deitar e ao se levantar. Ensina os seus filhos, ainda na infância. Então aprendemos aqui que José, com 17 anos de idade, já apacentando o rebanho com seus irmãos do seu pai, num campo, é porque ele está aprendendo cedo a ter responsabilidade. Aí a palavra de Deus é essa: para nós termos obreiros com responsabilidade dentro da casa de Deus, precisa aprender quando é jovem, quando é adolescente e quando é criança. Se nós não ensinarmos nossos filhos a ser um bom crente, quando eles crescerem e forem adultos, não será um bom cristão. Para nós temos obreiros dentro da casa de Deus com perfeito, obreiro com caráter, obreiro que maneje bem a palavra, obreiro que tenha um caráter dentro da casa de Deus, no trabalho, precisa aprender desde cedo. Eu vi um presbítero dizia para mim um dia que nós não podemos chamar muito a atenção do jovem, porque ele ainda é um jovem, ainda é um adolescente. Mas aí eu pensei, se nós não ensinarmos aos nossos adolescentes, às crianças e até mesmo os jovens, quando é novo, quando ficar velho vai ficar difícil para ensinar a aprender o caminho correto. Então, para ter filhos que tenham caráter, que sejam trabalhadores, que tenham responsabilidade, a gente tem que ensinar quando é cedo, quando é criança, adolescente e jovem. Se for para deixar para aprender a ter responsabilidade, quando for velho, aí a coisa fica mais difícil, aí o calo aperta, fica mais complicado ensinar alguém a ter responsabilidade depois de velho. Por isso que José, com 17 anos de idade, já está apacentando o rebanho com seus irmãos, porque o aprendizado começa cedo. O aprendizado começa cedo. Ana entendeu isso, e quando ela faz um voto com Deus, ela disse: se o Senhor me der um varão, eu entregarei para o Senhor. E quando ele é desmamado, a primeira coisa que Ana faz é entregar esse menino para Samuel no templo, no tabernáculo, para que se servisse a Deus. Agora Samuel começa a aprender ao sacerdócio logo de infância. Por quê? Porque o aprendizado começa cedo. Enquanto nós temos essa responsabilidade, o pai ensina o filho quando é cedo. Pastor ensina obreiros, ensina adolescente, ensina as crianças, ensina os jovens quando é cedo. E aí no futuro nós vamos ver jovens obreiros com caráter, jovens obreiros manejando bem a palavra de Deus, jovens obreiros se vestindo adequadamente, jovens obreiros se vestindo como tem que se vestir, falar como tem que falar e agir como tem que agir, porque foi ensinado cedo. Mas parece que tem algum grupo por aí que já não quer ensinar a verdade dentro da casa de Deus, porque pensa que as ovelhas vão embora,
pensa que os jovens vão embora, pensa que os adolescentes vão embora. Não vão não. A palavra de Deus, ela nunca expulsa alguém da casa de Deus. Muito pelo contrário. A palavra de Deus, ela muda. A palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus, ela cura. A palavra de Deus muda caráter. E a palavra de Deus levanta homens para a sua obra. Então, enquanto é cedo, devemos ensinar. Enquanto é cedo, devemos apontar o caminho certo. Enquanto é cedo, devemos ensinar a ter responsabilidade, para que no futuro ele seja um homem adequado para fazer a obra de Deus, um homem adequado para casar, um homem com responsabilidade para tirar uma moça dentro da casa dos seus pais e morar com ela em outra casa. Essa pessoa então aprende de cedo para ser um homem, para ser um obreiro e para ser um servo de Deus dentro da casa do Senhor. Ele tinha 17 anos de idade e a Bíblia vai dizer que ele trazia más notícia dos seus irmãos ao seu pai. O capítulo 37, e o versículo 14 está escrito. Jacó vai dizer para José: vai, vê se vão bem os teus irmãos e traze notícia. O capítulo 37, versículo 2, na parte final está escrito: e trazia más notícias deles a seu pai. Então José vai trazer más notícias dos seus irmãos a seu pai, porque Jacó deu essa ordem a José. Vai ver como estão os seus irmãos, traz notícia deles. Mas a notícia que José trazia para Jacó não era uma notícia boa, era más notícia. Por quê? Porque o comportamento dos seus irmãos não era um comportamento louvável. O comportamento dos seus irmãos não era um comportamento que estivesse dentro do padrão. Não está escrito o que eles faziam, mas eles faziam coisas que não agradou a José e também não agradava a seu pai. Então, esse comportamento dos seus irmãos era um comportamento que saía do padrão. Era um comportamento que não estava de acordo com a vontade de seu pai, Jacó. Então José, vendo o comportamento dos seus irmãos, que não era um comportamento adequado e que saía do padrão que Jacó queria, então quando José chegava ao seu pai, trazia essas más notícias dos seus irmãos a seu pai. Aqui tem a segunda lição que eu trago aqui para nós nesse dia de hoje. José trazia más notícia dos seus irmãos a seu pai. Por quê? Porque José não compactuava com o comportamento mal dos seus irmãos. Eu vou repetir. José não compactuava com o comportamento ruim dos seus irmãos. Se José ele compactuasse com o comportamento ruim dos seus irmãos, José passava um pano. José cobriu o sol com a peneira. José chegava até o seu pai e dizia: não, eles estão bem, eles estão agindo bem, eles estão se comportando bem, eles estão agindo conforme o padrão que o Senhor meu pai quer. Só que José não compactuava, não se associava com o pecado dos seus irmãos e com o comportamento mal dos seus irmãos. Foi aí que Deus colocou dentro do meu coração. Deus, nesses últimos dias, quer levantar José que não compactua com o pecado de alguém. Deus, nesses últimos dias, quer levantar José que não se associe com o mau comportamento de alguns. Deus não nos chamou para julgar alguém. Deus não nos chamou para condenar alguém. Deus nos chamou para denunciar o pecado e não o pecador. José então, ele vai denunciar o mau comportamento dos seus irmãos. E aí foi que Deus disse: Deus quer levantar homens como José, que não compactua, que não se associe com o mau comportamento de alguém. Deus quer levantar José que não compactue e que não se associe com os maus comportamentos de algumas pessoas que têm na face dessa terra. E foi o que Deus fez. Quando Deus chamou Elias, Elias não compactuou com o pecado de Jezabel e também com o pecado de Acabe. Quando Deus chamou Isaías, Isaías também não compactuou com o pecado do povo. Quando Deus chamou Jeremias, Jeremias não compactuou com o pecado do povo. Quando Deus
Deus chamou João Batista não compactuou e não se associou com o pecado de Herodias, que estava em adultério. Também quando Deus chamou os apóstolos também não compactuaram e não se associaram com o mau comportamento de uma sociedade. O apóstolo Paulo foi um que não se associou ao mau comportamento de Pedro quando ele dissimulou quando estava no meio dos gentios. É Deus querendo levantar José nesses últimos dias, que não compactua com o mau comportamento de algumas pessoas. É Deus levantando José nesses últimos dias, que não se associe com o comportamento mau de algumas pessoas. O apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 11 de Efésios, ele vai dizer: não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-a. Vou repetir: não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-a. O apóstolo Paulo está dizendo que não é para nós se associar, não é para nós compactuar com as obras infrutuosas das trevas, antes temos que condenar. Aleluia! Só que parece que nesses últimos dias, no século 21, na última estadia da igreja na face da terra, hoje ninguém quer pregar contra os maus comportamentos, hoje ninguém quer pregar contra as más vestimentas, hoje ninguém quer pregar contra as más comportamentos que existe em algumas igrejas, porque na mente deles, eles preferem eles aqui dentro do que lá fora. Até tá certo, mas se está aqui dentro, tem que andar segundo o padrão que a Bíblia está dizendo, e não andar como o mundo está regendo. Quem rege a nossa vida não é o mundo, quem rege a nossa vida não é cantor, quem rege a nossa vida não é ninguém da face dessa terra. Quem rege a nossa vida é o Deus Todo-Poderoso, pela Bíblia Sagrada. E aí tem pastor que quer ver a igreja lotada, que quer ver a igreja cheia, que quer ver os grupos cheios. Eu também quero ver, mas eu quero ver cheio com qualidade, não com quantidade. Deus nunca trabalhou com quantidade, sempre com qualidade. E aí eles não pregam mais a verdadeira palavra, fica pincelando a palavra, fica enfeitando a palavra, como se enfeita uma árvore de Natal. Deus não nos chamou para enfeitar a palavra, Deus nos chamou para pincelar a palavra, Deus nos chamou para denunciar o comportamento mau de alguns dentro desta terra. Deus, ele salvou 8 pessoas, porque Deus não quer saber de quantidade, mas sim de qualidade. Levanta a mão direita para o céu quem acredita nessa palavra. Deus está levantando José nesses últimos dias para denunciar o pecado de Jezabel e de Acabe. Se você acredita nisso, levanta a mão para dar glória ao nome do Deus que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele era obediente ao pai, trazia as notícias, e as notícias eram mal, mas não era culpa dele, era culpa do comportamento dos irmãos que estavam agindo de modo indiferente daquilo que Jacó queria. E José, sendo obediente ao pai, denunciava os seus maus comportamentos. Aleluia, louvado seja Deus. Deixa eu ficar mais um pouquinho aqui. Existem pregadores que nós conhecemos. Eu e o pastor Robson conhecemos alguns pregadores. E eu tenho ouvido falar que eles pregam bonito, enfeita a palavra só para ter agenda, porque o negócio é fazer o povo pular, o negócio é fazer o povo gritar, o negócio é fazer o povo rodar. Mas o que adianta pular aqui? O que adianta rodar aqui? O que adianta fazer aviãozinho aqui e a palavra verdadeira não entra na mente para libertar? O que adianta? Eu não sou pregador que prega para o povo pular, não sou pregador que prega para o povo rodar, não sou pregador que pregue para o povo sair daqui, não. Eu sou pregador que pregue para o povo pensar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que cura, a palavra de Deus é que liberta, a palavra de Deus é que salva, a palavra de Deus é que muda caráter. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 3 diz que Israel amava José mais do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. José não vai receber a túnica
por merecimento. José vai receber a túnica porque o seu pai o amava. Está escrito. O seu pai o amava mais do que a todos os seus filhos. Por isso, lhe fez uma túnica de manga longa. Aqui está falando de várias cores, mas na verdade é de manga longa e de várias cores. Essa túnica, ele recebe, está escrito que o seu pai o amava. A túnica, ela destacava José no meio dos irmãos. Por quê? Porque a túnica dos irmãos não era comprida e nem de manga longa. A túnica dos irmãos era cinza ou preta. Só que a túnica que Jacó está fazendo para José é uma túnica de várias cores, já se destaca. E é uma túnica longa e de manga longa. Ou seja, é uma túnica que destaca entre os irmãos. Mas por que José recebe esta túnica? Está escrito, porque Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos. Por isso ele recebe a túnica. A túnica destacava. A túnica fazia ele ser enxergado de longe. Louvado seja Deus. E os irmãos, na verdade, não ficam com inveja por causa da túnica. Eles ficam com inveja, na verdade, é por causa que o seu pai amava eles mais do que os seus irmãos. Agora olha para cá. A gente não tem culpa se Deus olhou para nós e nos deu umas túnicas para nos destacar. A gente não tem culpa que Deus olhou para nós e nos deu uma túnica que faz nós ser enxergado de longe. A gente não tem culpa se Deus me deu uma túnica de regente. A gente não tem culpa se Deus me deu uma túnica de cantor. A gente não tem culpa se Deus nos deu uma túnica que nos faz se destacar na obra de Deus. A gente não tem culpa, aleluia. Deus nos deu não é porque nós merecemos. Deus nos deu é porque Deus nos ama, aleluia. Se Deus nos ama, não precisa odiar quem Deus levantou. Não precisa caluniar quem Deus levantou. Se ele está com essa túnica é porque Deus deu, não foi ele que quis a túnica. Foi Deus que deu, foi Israel que deu para José a túnica que o destacava. Eu sei que tem pregador que se destaca, tem pastor que se destaca, tem diácono que se destaca, tem obreiro que se destaca, tem todo mundo aqui na igreja que se destaca. Mas se ele se destaca, não é porque ele quer, porque Deus o amou e disse, recebe que é de graça. Aí tem alguns dentro da igreja que também quer se destacar, e aí olha para um, olha para outro, olha para um, olha para outro, e começa a ficar com inveja, porque o pai está amando mais ele. Não fica não. Deus vai dar para cada um segundo a sua capacidade, aleluia. Nós temos é que amar um ao outro. Se tem pregador que prega melhor do que eu não vou ficar com inveja se a túnica dele é mais colorida do que a minha. Muito pelo contrário, vai, Deus te abençoe, que Deus te use e que Deus salve alma através da tua vida. Mas nesses últimos dias está diferente. Se tem alguém que está se destacando, já logo se levanta os irmãos dele para tentar puxar o tapete, para tentar puxar a cadeira, para matar logo o obreiro que Deus está destacando. Mas Deus quer levantar nesta noite pessoas que ajam ao contrário dos irmãos de José. Em vez de se levantar para matar, vai levantar para ajudar ele mais longe ainda, para a glória de Deus que fez os céus e a terra. Você só tem o que tem porque Deus te ama, não foi porque você mereceu. O carro que você tem, o dom que você tem, a casa que você tem, a voz que Deus te deu para cantar, você só tem porque Deus te ama, não foi porque você mereceu. É por isso que nós não podemos levantar o nariz nem sem andar em cima do salto alto. Você só tem porque Deus te ama e Deus te deu por amor. Então abaixa, sai do salto alto, anda no sapato da humildade. Porque o mesmo Deus que exalta é o mesmo Deus que derruba. A Bíblia diz que Israel fez uma túnica. A túnica era de várias cores.
Vendo seus irmãos que o seu pai o amava, está escrito aqui, ó. Vendo seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos, odiaram. Então não foi por causa da túnica, foi um amor pelo pai. Está escrito, versículo 4. Vendo seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos, o odiaram. E aí José vai contar um sonho. Para que ele foi contar esse sonho? Ele vai contar o sonho que todo mundo sabe. E o sonho que ele vai contar é que ele teve um sonho de um feixe. Se levantava, os outros feixes se prostravam perante o feixe dele. Os irmãos então vão logo fazer a interpretação do sonho. E a interpretação foi certa, só que eles nem sabiam. Voltando para trás, quando Israel faz a túnica para José, essa túnica, ela só cabia nele, porque ela foi confeccionada. A túnica era especialmente para José. Ela foi feita sob medida. Não adianta alguém querer a túnica que não tem como. Ela é feita pelo pai por medida. José, então, ele vai contar o sonho. Depois vai contar o outro sonho. Versículo 10, a Bíblia diz que quando seu pai ouve o sonho, do que o sol, as estrelas, a lua se inclinava perante ele, ele repreendeu o seu filho e dizia: que sonho é esse que tiveste? Viremos eu, a tua mãe, os teus irmãos, a inclinar-nos em terra perante ti? Seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava esse caso no coração. Os irmãos estão invejando José pelo sonho, e os irmãos estão invejando José porque o pai o amava. Não era pelas vestes, não. Não era pela túnica. É porque o pai o amava. E os sonhos que ele teve. Agora, deixa eu pegar isso aqui para acabar que o horário está indo. José teve 2 sonhos. Os significados são os mesmos. Agora, eu não quero desfazer algumas pregações aqui não, mas para pensar comigo. Esse sonho que José está tendo, não é um sonho dele. Porque existe 2 tipos de sonho. Existe o meu sonho. Ou seja, eu sonho em ter uma casa própria, eu sonho em ter um emprego bom, eu sonho em ter um salário, esse é meu sonho. Agora, esse sonho que José está tendo não é um sonho normal, não é um sonho natural. É Deus falando com José através de sonho. Não é José que está sonhando em ser governador, não é José que está sonhando em que o seu pai, os seus irmãos se prostrem perante ele, não. É Deus que está falando com José em sonho. Assim como Deus falou com Abraão em sonho, assim como Deus falou com Salomão em sonho, e Deus fala também em Números, dizendo: se há profeta entre vós, a ele me manifestarei em visão e falarei com ele através do sonho. Então esse sonho que José está tendo não é um sonho que ele quer, é Deus falando com ele através de sonho. Então é Deus que está dizendo para José o que vai acontecer no futuro, mas até então José não entendia. E ele está contando um sonho como se fosse normal, mas na verdade era uma revelação de Deus para o futuro. Então quando ele conta esse sonho, os seus irmãos têm inveja desse sonho. Quando ele conta este sonho, os seus irmãos o sonho faz com que eles tenham mais inveja. Agora, a Bíblia diz que eles vão apacentar o rebanho e o seu pai manda José ir apacentar o rebanho. E quando ele está indo apacentar o rebanho, os seus irmãos veem José de longe. Só que a Bíblia vai dizer que eles intentam matar a José. A Bíblia diz que eles intentam matar a José e eles vão dizer: agora vamos ver se esses sonhos vão se cumprir. O capítulo 37, versículo 19. Eles disseram uns aos outros: lá vem um sonhador, vinde agora, matemo-lo, lancemo-lo numa dessa cisterna e diremos: um animal selvagem o devorou. Olha o que eles vão dizer: veremos então que será dos seus sonhos. Louvado seja Deus.
Eles queriam matar José para ver se o sonho iria se cumprir. Eles queriam matar José e disseram: agora vamos ver o que vai ser do seu sonho se ele estiver morto. Mas quando Deus tem algo na vida de alguém, não adianta puxar tapete, não adianta querer matar, não adianta fazer fofoca, não adianta querer derrubar. Tudo que Deus prometeu, tudo que Deus falou vai se cumprir. Independente se alguém está se levantando contra a tua vida, independente se alguém está querendo puxar o teu tapete, tirar a tua cadeira, independente se alguém está querendo te matar, não dando mais oportunidade, independente se alguém está querendo te matar, não abrindo a porta para você, não adianta. Quando Deus fala através de sonho, através da palavra, através de profeta, essa palavra de Deus ela se cumpre independente de quem se levantar contra a tua vida e contra a tua casa. Agora o que vai chamar a atenção é que os irmãos, o que vai se levantar contra ele para tentar matar, não é de fora. O que vai se levantar contra José para tentar matá-lo, não é pessoas ímpias, é pessoas da própria casa. Comem no mesmo prato, bebem no mesmo copo, estão debaixo do mesmo teto, congregam na mesma igreja, canta no mesmo grupo, senta no mesmo altar. Isso aqui me chamou a atenção. São os próprios irmãos que querem matá-lo e eles estão dizendo: vamos ver o que será dos seus sonhos quando nós matar ele. Aleluia! Aqui é uma realidade para a nossa vida. Parece que não, né? Mas é uma realidade. É só o diabo que quer matar, não é não. A minha esposa disse esses dias: mas não é o diabo? Eu falei: Isa, não é só o diabo que quer matar não. É crente dentro da igreja querendo matar crente dentro da igreja também. É uma realidade. Os irmãos de José se levantam para matá-lo. Os irmãos de José se levantam para jogar ele dentro da cisterna. E eles diziam: vamos matar, jogar na cisterna e vamos ver o que será dos seus sonhos. Ou seja, só para não ver os sonhos se cumprir. Mas eu tenho uma palavra de Deus aqui para o nosso coração. Ainda que se levantem contra a tua vida, que se levantem contra o teu ministério, que faça fofoca do teu nome, que não goste da roupa que você veste, do jeito que você canta, do jeito que você pastoreia, do jeito que você, aleluia, prega, não adianta. Podem se levantar para tentar te matar, mas não vai conseguir, porque Deus sempre vai levantar o intercessor para o teu ministério, para a tua família e para a tua alma. Coloca de pé em nome de Jesus, as horas já se foram. Aleluia. Fique tranquilo, José. O que Deus falou com você através de sonho vai se cumprir. Deixa eu te dar um conselho. Fica falando o que Deus falou com você através de sonho para ninguém, não. Fica só. Deus vai fazer. Rúben, porém, ouvindo isto, livrou das mãos deles, dizendo: não lhes tire a vida. Sabe quem é Rubens aqui? Rubens é o que intercede por José. Pegou não, né? Vou aplicar. Sempre quando alguém se levantar para te matar, Deus sempre vai levantar um Rubens para interceder por você. Aleluia. Jogaram Jeremias no poço, Deus levantou Ebed-Meleque para tirar Jeremias do poço antes que morresse. Sempre quando se levantar alguém para te matar, Deus sempre levantará um Rubem para te livrar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Tu tem obra na vida de muita gente aqui, Senhor. Tu tem obra na vida dos jovens, Tu tem obra na vida dos obreiros, Tu tem obra na vida dos pastores, dos presbíteros, evangelistas, na vida das irmãs, dos jovens, ó Pai, dos adolescentes, dos varões.
Meu Pai amado, e todo mundo que tem obra, todo mundo que tem projeto, todo mundo que tem, Pai querido, propósito, todos aqueles que o Senhor tem obra, tem projeto e tem propósito, o Senhor mesmo sabe que vão se levantar para tentar derrubar, para tentar matar, mas levantam Rubem para livrar eles, ó Pai, para que a vida deles, o casamento deles, o projeto deles, o ministério deles sejam conservados aqui nesta terra, assim como o Senhor livrou José, Pai amado, dos irmãos, assim como o Senhor livrou José, Pai amado, na cisterna, assim como o Senhor livrou José, Pai amado, na casa de Potifar, assim como o Senhor livrou José, Pai amado, no cárcere, assim como o Senhor colocou José, cumprindo o sonho, lá no trono de governador no Egito, também cumpre, Pai, na vida dos teus servos que está aqui, para a glória do teu santo nome. Aleluia. Tem alguém em nosso meio que se afastou da presença desse Deus Todo-Poderoso, que livra você em todas as etapas para cumprir a promessa na tua vida, e você hoje gostaria de retornar para a casa do Senhor? Para a casa do Senhor não, para a presença de Deus. Para a presença de Deus. Tem alguém que se afastou, gostaria de retornar? Tem alguém que ainda não aceitou Jesus como Salvador, não entregou a vida para Jesus? E hoje você quer entregar a vida para Jesus, porque você sabe que o Deus que te falou com você em sonho vai cumprir lá na frente tudo que Ele falou contigo. Tem alguém em nosso meio? Deus abençoe. Quero agradecer ao pastor Mário pela oportunidade. Deus abençoe. Ao pastor Robson, Deus seja louvado pela vida do Senhor. E a todos os obreiros aqui em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Pastor Alexandre, Deus o abençoe. Eu vou voltar para minha casa feliz. Pensei que eu estava sozinho, mas o Rubens está aí orando por mim. Oh, glória! Quantos Rubens tem aqui hoje, irmãos? Vocês estão orando por mim, irmãos? Ah, glória a Deus. Então, eu vou continuar. Mesmo que eu entre na cisterna, irmãos, mesmo que eu entre na cova, se o Rubens estiver orando por mim, aleluia, tem Rubens orando por você, viu? Tem Rubens orando pela tua família, tem Rubens orando pela tua casa. Se levante quem quiser, mas o Rubens não vai parar de orar, e a vitória vai ser nossa em nome de Jesus. O seu nome será mudado, a sua história será mudada, a sua vida será mudada. José passou o que passou, mas lá no fim ele teve a vitória. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Amém, meus amados irmãos? Nós vamos fazer agora aqui a oração de fé, irmãos, no final do culto. Eu quero orar, irmãos, pela irmã Dona Filomena, é a mãe do nosso pastor Daniel, que não está muito bem. Oração pela Silvia também, que está enferma. E a mesma é irmã da irmã Marli, né? E também nossa irmã Edmilson, que está fazendo aniversário. Amém? Irmãos, precisamos orar também pela mãe do nosso irmão Lobo, né? Ela está bem doentinha lá no hospital e ela precisa das nossas orações. Amém? Então, nesta hora, nós vamos orar. E se você, irmãos, né, está se sentindo perseguido, está se sentindo injustiçado, está se sentindo, irmãos amados, fala, eu estou a um fio, pastor. Mas olha, hoje Deus está levantando Rubens para orar por você. E nós vamos orar por você agora. Vem aqui à frente, nós vamos estar orando pela tua vida, para que Deus faça uma obra gloriosa na vida de cada um de nós. A luta, irmãos, não é fácil. Os problemas são difíceis. Congregar, estar no meio do povo é difícil, mas Jesus está conosco, irmãos. O Senhor dos exércitos é o Jeová Sabaote, que é o Jeová do Salmo 46. O Senhor que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza. Ele sempre vai dar um escape para cada um de nós. Fique com essa palavra no seu coração. Podem se levantar, não devem, mas podem. Mas levantando, Deus vai estar do nosso lado. Deus vai estar nos abençoando. Então nós vamos orar, irmãos, por essas pessoas aqui e por todos aqueles que precisarem de oração. Maravilhoso Deus e eterno Pai.
Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante da tua presença, Pai, apresentamos a vida da nossa irmã Filomena nas tuas mãos. Apresentamos a vida, Senhor, da nossa irmã Silvia, Senhor. Apresentamos a vida da nossa irmã, a mãe do nosso irmão Lobo, Senhor. Apresentamos tantas outras pessoas, Pai querido, que nos pediram oração, que nós não lembramos o nome agora, mas o Senhor sabe quem são, as pessoas necessitadas, as pessoas que estão, Senhor, passando por uma tribulação. Nós estamos aqui neste culto, Pai querido, que nós denominamos noite do avivamento, noite, Pai querido, da renovação, da restauração. Ó, Pai querido, venha restaurar primeiramente a nossa vida espiritual, mas precisamos também da nossa saúde, precisamos, Pai querido, que o Senhor venha agir de uma forma gloriosa e poderosa na nossa vida. Cubra-nos com o teu sangue, meu Pai, derrama da sua graça, da sua glória sobre nós, e que o teu Espírito Santo esteja sobre nós, Pai querido. Queremos te agradecer por mais esse culto, por mais esta reunião, e que a tua mão esteja estendida sobre a nossa vida, e que nós vamos embora, Pai, sabendo, ó Pai querido, que aconteça o que acontecer, Rubens estará orando por nós, Rubens estará intercedendo por nós, Rubens estará, Senhor, pedindo a Deus pelas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Irmãos, os nossos trabalhos seguem-se normalmente. Sexta-feira nós teremos aqui o nosso culto de ensino. Eu não sei se aqui em cima tem os avisos, né? Está aí um formato diferente, né? Nós fizemos aí dos nossos avisos. Estamos melhorando, irmãos. Estamos organizando o departamento de mídia de novo, para a gente começar a fazer os cultos. Enfim, irmão, nós estamos trabalhando para melhorar o ambiente, para melhorar aqui a nossa vida espiritual. Mas tudo começa, irmãos, com a oração. Tudo começa, irmãos amados, com a nossa vida voltada para Deus. Às vezes a gente fala, vai ter um culto de avivamento, é aquele culto que pula. Não, o avivamento ele começa pela palavra. Irmãos, pela palavra. Os irmãos lembram lá, 1 Crônica 7:14? Os irmãos lembram? Não sei se é primeiro ou segundo, né? 7:14. A primeira coisa para o avivamento chegar, Deus falou para o povo, o que era? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, o avivamento, primeira parte do avivamento, se humilhar. Segunda, orar. Terceira, buscar a minha face. E a quarta, se converter dos seus maus caminhos. Aí sim, aí o avivamento chega. Aí sim, aí a gente fala em línguas, aí sim, aí Deus opera, aí a gente pula, aí a gente glorifica o nome do Senhor. Mas antes disso, precisa chegar o avivamento. Vamos orar e Deus vai enviar um grande avivamento sobre a igreja de Praia Grande. Amém, meus amados irmãos? Domingo pela manhã, escola bíblica dominical, e domingo à noite, nosso culto com toda a igreja, um culto evangelístico, um culto onde nós estaremos falando de Jesus. Amém, meus amados irmãos? Vamos nos colocar de pé, agora sim, e vamos nos despedir com mais uma oração. Pastor Daniel, vem aqui orar, meu querido irmão, né? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Jesus, por este culto maravilhoso, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, que deixou o seu lar, Pai, e veio para a tua casa para te adorar, glorificar o teu santo nome, aprender mais da tua palavra. Agora eu te peço, meu Deus, leva cada um de nós em paz ao nosso lar, em segurança, que nós possamos ter uma noite abençoada, Senhor da glória, e uma manhã de vitória. Assim nós oramos, nós te agradecemos por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Coloca as tuas mãos assim para o alto. O grande amor de Deus, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces comunhão e consolação do Espírito Santo, seja sobre toda a igreja e todo aquele que crê. Digam amém. Está terminado em nome de Jesus. Glória a Deus.